Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Quantos têm o texto sagrado, ergam-no? Vamos continuar o exame do texto que nós iniciamos domingo pretérito. Como eu compartilhei com os irmãos, eu estou impossibilitado de trabalhar normalmente, então, por causa disso, por causa desse problema de tendão, nós estamos revisitando um assunto importantíssimo que já trabalhamos aqui na igreja. E é interessante, enquanto eu retrabalho essa questão da volta de Cristo, eu tenho até aperfeiçoado na caneta algumas coisas que eu não fiz quando primeiro tratamos, iniciando com Mateus 24 e depois correndo pelo livro de Apocalipse, naqueles idos 2017, 2018, quando trabalhamos cenas do retorno de Cristo. Queria te convidar para abrir no 24º capítulo do Evangelho de Mateus. Nós lemos domingo passado o capítulo inteiro, hoje nós vamos ler um segmento apenas e então avaliá-lo. Nós vamos ler a partir do versículo 15, Mateus 24, a partir do 15, nós vamos ler até o verso 20. Eu leio na Ara, você acompanha na sua tradução. Quando, pois, disse Jesus, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Pai, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti e edificantes à Tua igreja. E todos nós dizemos... Queridos, no geral, existem duas atitudes prevalentes para a questão da profecia. Quando me refiro à profecia, eu não estou me referindo ao dom da profecia, o dom da profecia que está em 1 Coríntios 14, 3, que é totalmente diferente do dom da profecia no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o dom da profecia envolvia muitas vezes o dom de avaliar o futuro. Não apenas isso, trabalhava a questão de pecados e outras coisas, mas frequentemente no Antigo Testamento os profetas avisavam o povo e exortavam o povo a respeito de coisas futuras. O dom da profecia no Novo Testamento não tem nada a ver com isso, como a gente vê em 1 Coríntios 14, 3, o dom envolve três coisas: edificar, exortar e consolar. Eu oro a Deus, Senhor, me dá esse dom, o dom da profecia, para que eu possa exortar, edificar e consolar o teu povo. 1 Coríntios 14, 3, eu não me refiro a isto quando comecei dizendo, tratando de profecia. Também não estou me referindo à profetada. Eu acho que os irmãos já devem ter recebido muitas profetadas. Eu recebi inúmeras. Poderia dar vários exemplos aqui, talvez um tanto cômicos até para os irmãos, de profetadas que eu recebi, de pessoas que disseram para mim: eis que te digo, tal coisa assim assado e cozido vai suceder na tua vida. Não estou me referindo então
nem ao dom de profecia, que é bíblico, 1 Coríntios 14:3, nem a profetada. Eu estou me referindo à profecia escrita nas Escrituras. Profecia que está registrada, profecias bíblicas que foram registradas para nossa edificação. Cristo profetizou a respeito dele mesmo. Cristo falou sobre a sua segunda vinda. Então é importante que nós levemos em conta o que Cristo tem a dizer a respeito disso. Até porque o apóstolo Pedro diz que nós fazemos bem em prestar atenção na profecia, diz o apóstolo Pedro. A consequência disso qual é? É que nós fazemos mal quando nós não observamos, quando nós não ligamos para as profecias bíblicas. Pedro diz isso em 2 Pedro 1, 16, 19 e 21. De fato, nós não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhe falamos a respeito do poder e da vinda do Senhor Jesus. Pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares de sua majestade. Temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção. É importante então que a gente, para usar um termo tanto comum, que a gente se ligue, que a gente esteja sintonizado nas profecias registradas nas Escrituras. Como eu disse, domingo passado nós iniciamos aí uma minissérie que vai visitar a questão da profecia com respeito à vinda do Senhor Jesus. Domingo passado, nós vimos que o mais importante sinal da segunda vinda de Cristo, qual é? É o engano. Diferente do que muita gente pensa que é terremoto, maremoto, aparecimento de monstro, etc. O mais importante sinal, não que não haja outros sinais, obviamente que há, mas o mais importante sinal da aproximação imediata da vinda é o volume de engano. Vai crescer, o mundo inteiro, principalmente a igreja, vai estar muito enganada. Este sinal, este engano aparece aqui no capítulo 24, no versículo 4, você que está com a Bíblia aberta, versículo 5, versículo 11, versículo 24, olha a repetição, a mesma coisa, está batendo aí na mesma tecla com respeito ao engano. Não é de se admirar isso, porque o diabo é o pai da mentira, segundo Jesus, João 8, 44. O diabo vive, aspas, enganando as nações, fecha aspas, hoje, Apocalipse 23. E mesmo depois do milênio, ele voltará para, aspas, enganar as nações, fecha aspas, Apocalipse 20, versículo 8. O trabalho mais importante dele não é assustar as pessoas, como muito crente imagina. Não, o trabalho dele é enganar você, é passar você para trás. Afinal, Paulo diz que ele é transvestido como um anjo de luz. Então, ele é mestre dessa arte. E nenhum de nós escapa do engano se nós vimos aqui, não tivermos amor pela verdade para sermos salvos. Não salvo para ir para o céu, mas salvo do pecado. Não interessa o quanto de Bíblia você sabe, Satanás sabe mais de Bíblia do que você. Não interessa o quanto você ora, não interessa o quanto você jejua, o quanto você vem para a igreja, você terá muita dificuldade de se livrar do engano, segundo Paulo escreve em 2 Tessalonicenses 2, 9 a 12, se você não amar a verdade para ser salvo do pecado. Porque nós vimos também domingo passado que nós naturalmente já temos 3 grandes inimigos, os clássicos inimigos: o mundo,
o diabo e a carne, que somos nós mesmos. Mas no texto de Tessalonicenses é adicionado um outro inimigo. Deus manda um espírito de engano, diz. Isso nos deixa muito perplexos. Se nós, com esses três inimigos, dificilmente sobreviveremos, imagina tendo o próprio Senhor como nosso inimigo, se nós não almejarmos crescer em santidade ou sermos salvos do pecado. Muito bem, isso aqui é um resumo do resumo de domingo passado. No nosso texto que lemos nesta manhã, vimos em Mateus 24:15, uma expressão um tanto enigmática que Jesus chama a nossa atenção. Vocês viram aí? Na NVI diz o sacrilégio terrível. Como é que está na tua versão? Na minha, na ARA, está a abominação da desolação. A abominação. Uma ocasião, muitos anos atrás, eu derramei, de alguma maneira, dirigindo leite no carpete do carro. Eu tinha um Fiat. E aí, vindo de Capanema para cá, eu estava tentando me lembrar se o leite havia sido fervido ou não. Eu desconfio que não, era leite de vaca mesmo, não era leite comprado em supermercado. Mas derramou-se leite no carpete do carro, eu não vi. E aí então, o carro ficou parado. E eu nunca vou esquecer do momento, o carro ao sol, eu não me lembro exatamente quantos dias o carro ficou, mas quando eu abri a porta do carro, eu senti o fedor mais nauseante, talvez o maior fedor que eu já experimentei na minha vida. Não sei se você já teve esse tipo de experiência, é um nível de fedor que você passa mal. Abominação tem relação com fedor. Essa palavra aparece muito, principalmente no Antigo Testamento, e se refere frequentemente a um grande fedor, a um fedor insuportável. Algo abominável é detestável, repulsivo, odiável e maldito. Por exemplo, e aí eu tive que selecionar e cortar até aqui alguns exemplos em que essa palavra é utilizada. Essa palavra é utilizada, por exemplo, em Deuteronômio 12:31, na qual Deus diz, através de Moisés, que os israelitas não deveriam fazer com seus filhos o que os cananeus faziam. Pegavam as crianças, o nenê, e jogavam no fogo para ser queimado em sacrifício a Moloque. E essa prática é descrita como abominável. Ou seja, que Deus odiava isso com grande ódio. Então, a abominação da desolação é alguma coisa que será extremamente repulsiva. Será muito nojento para Deus. É muito interessante ver que profecias bíblicas frequentemente têm cumprimentos múltiplos. Eu pensei em um exemplo, por exemplo, Oséias 11:1 diz que a nação Israel foi chamada de volta do Egito. Do Egito chamei o meu filho. Mateus aplica a mesma palavra para Jesus. Mateus 2:15. Ele diz, aplicando para Jesus, que não tem nada a ver com a nação nesse momento, que Jesus foi trazido de volta do Egito, que ele havia fugido para lá com seus pais, menino pequeno. E Jesus então foi chamado do Egito. Duas aplicações para o mesmo texto. Isso acontece aqui também. A abominação, Jesus informa os seus discípulos ontem, 2000 anos atrás, e nos informa hoje que a abominação da desolação estaria, aspas, no lugar santo, conforme predito por Daniel.
É interessante que Jesus deseja que a gente entenda o que ele está dizendo aqui, essa coisa tão misteriosa. Tanto é que ele diz no versículo 15, ao final, quem lê, entenda. Então, como entender essa profecia bíblica de Daniel? Como eu disse, muitas vezes, profecias do Antigo Testamento têm cumprimentos múltiplos. Eu me lembro até do meu professor de Antigo Testamento que usou uma ilustração que eu nunca esqueci. Ele disse assim: imagina que tu estás olhando para um monte alto, mas atrás daquele monte alto tem outro monte, e provavelmente, quem sabe, um outro monte. Assim é a profecia bíblica, ela tem desenrolar. E acredita-se muito que o primeiro cumprimento da desolação, da abominável desolação, foi cumprida na figura do imperador sírio Antíoco IV. Antíoco IV, conhecido por Epifanes, o aparecimento de Deus é o apelido, era um tipo de anticristo. E o contexto deste primeiro cumprimento se deu aí por volta do ano 200 em diante, 200 antes de Cristo. A Judéia passou por um processo de abandono da cultura judaica e absorção da cultura grega. Alguns judeus eruditos nessa época e pseudo-religiosos de alto poder financeiro mandaram construir um ginásio nos moldes gregos, onde a prática de esporte e ensino da cultura grega fossem implementados. Ao invés das pessoas estudarem a Bíblia, a Torá e as tradições de Israel, os sacerdotes seriam educados em cosmologia grega e práticas de lutas livres, completamente despidos. Isso aí, por sinal, foi um escândalo para muitos em Israel naqueles dias. E o ponto mais baixo dessa decadência moral e religiosa em Israel, eu disse que começou por volta do ano 200, foi quando em 168 a.C., Antíoco Epifânio saqueou Jerusalém, imolou um porco no altar, abateu um suíno no altar para profanar o altar, forçou os sacerdotes a comerem carne de porco, profanou o santo lugar. Diz o historiador, se eu não me engano, Flávio Joséfos, que ele pegou o porco sangrando e entrou no Santo dos Santos e sacudiu sangue, sacudindo sangue. O objetivo era avacalhar, profanar, acabar com aquilo tudo. E ainda por cima, fosse isso pouco, ele colocou uma estátua de Zeus dentro do templo. Este sacrilégio absurdo, em particular a colocação do ídolo Zeus no interior do santuário, é o cumprimento inicial da profecia de Daniel. Este ídolo é a abominação da desolação. Em outras palavras, o abominável Zeus deixa o santuário devastado ou desolado, fazendo parar as atividades culticas devido a este horrendo sacrilégio. Nós lemos sobre este evento alguns séculos antes pela boca do profeta Daniel. Se quiseres acompanhar comigo, Daniel 11:31. Daniel 11:31, falando sobre este homem, Antíoco. Seu poderio militar se levantará ferozmente a fim de profanar a fortaleza e o templo. Acabará com o culto do holocausto diário e instalará no templo a abominação, o sacrilégio terrível. Então Daniel prediz este acontecimento. Lemos em Mateus 24:15, Jesus se referindo não a alguma coisa que aconteceu, mas a alguma coisa que iria acontecer. 15:24. Quando virdes está no lugar santo a abominação de desolação, predita pelo profeta Daniel, que ele entenda.
esse cumprimento que Jesus fala, ele tem o seu desfecho descrito em 2 Tessalonicenses 2, 1 a 12. Aqui é o aparecimento do anticristo final. Se você quisesse voltar, um texto muito importante, eu recomendo que você se volte para esse texto. 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 12. Então, nós temos aqui um tipo de anticristo, uma figura de Antíoco Epifanes, por volta de 168, e nós temos o anticristo final aparecendo, descrito por Paulo em 2 Tessalonicenses 1 a 12. Caros irmãos, diz Paulo, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele, vos suplicamos que não vos permitais que vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, palavra ou carta atribuída indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. É interessante que os testemunhas de Jeová alegam que Jesus retornou misteriosamente e silenciosamente em 1914. Cuidado com esse tipo de notícia, cuidado com esse tipo de ensino falso. Não vos deixei, olha aqui o sinal que Paulo usa, verso 3, não vos deixeis enganar. Olha o sinal de novo, mostrando aqui. De maneira alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia. A apostasia é a igreja cristã se separando dos ensinos fundamentais. É a igreja cristã abraçando doutrinas esdrúxulas. Antes de Jesus voltar, virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Está aqui ele. Aquele que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se sentar no santuário. Está aqui a abominação da desolação. A ponto, verso 4, a ponto de se sentar no santuário, apresentando-se como Deus. Verso 5, não vos lembrais de que eu costumava compartilhar convosco acerca destes acontecimentos? No entanto, vós sabeis o que está detendo neste momento para que ele seja manifestado no seu devido tempo. O poder do Espírito Santo sobre este mundo ainda detém que a pecaminosidade avance. Na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém, como eu disse, o Espírito Santo. Então, verso 8, será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor matará com o sopro de sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação de sua vinda, segunda vinda de Jesus. Agora, o aparecimento deste anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e maravilhas, com todas as artimanhas e engano, de novo a palavra, provenientes da injustiça para os que estão perecendo. Por que razão, Paulo? Porque rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar do pecado, ser liberto do pecado. É por esse motivo que Deus lhes envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres do pecado ou da injustiça. Isso aqui é gravíssimo. Vemos aqui o que eu disse anteriormente, que a nossa âncora não deve ser outra coisa senão o desejo por crescer em santidade, o amor pelo crescimento em santidade. Se você tem essa disposição, você está salvo de qualquer engano. Amém, meus irmãos? Eu citei um exemplo, se eu não me engano, no segundo culto, domingo passado,
de um episódio que falou muito no meu coração, como eu não citei no primeiro, eu quero citar agora. Nos meus dias de reitoria do Seminário Equatorial, a nossa casa convivia com alguns professores que não eram, digamos, muito fiéis à ortodoxia bíblica. E em uma noite de capela, uma quinta-feira tradicional de capela, um dos professores pregou, um homem de grande autoridade, ele era segundo lá no escalão, funcionava como vice-reitor. Nós não tínhamos vice-reitor, era o reitor e o diretor acadêmico nessa função. Ele pregou, mas ele pregou um sermão que ele massageou o texto bastante para não dizer o que o texto estava querendo dizer. Aquilo me deixou bastante desconfortável e eu vinha saindo depois do culto e um aluno de primeiro ano chegou e me disse: Dr. Raik, o que o senhor achou deste sermão? Eu fiquei um pouco constrangido porque eu não queria tirar a autoridade da pessoa que acabou de pregar. Eu murmurei alguma coisa, disse, tal, não foi o melhor sermão. E ele disse uma coisa. Veja, o homem que pregou era bacharel, mestre e doutor. Aquele rapazinho era um seminarista primeiro-anista. Ele disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse assim: tem alguma coisa errada nesse sermão. Aí eu me rendi. De fato, ele não foi fiel às Escrituras. Mas eu nunca me esqueci daquele jovem, sem entender, sem discernir o que estava errado. Mas ele disse: tem alguma coisa que não está certo. E esse rapaz era um rapaz muito piedoso. Hoje ele é pastor em Macapá. E aquilo ficou no meu coração. É essa intuição que te salva. Você desconfia porque você está buscando a santidade e o Espírito Santo no teu coração te deixa um pouco desconfortável com o que está acontecendo. Vocês entendem isso, meus irmãos? Porque ele amava a verdade, ele queria crescer em santidade, ele detectou que tinha alguma coisa que estava fora do eixo. Isso é um exemplo apenas do texto de Tessalonicenses. Voltando aqui à nossa exposição, em Daniel 9:27, uma outra aparição da questão da abominação, nós lemos 9:27, se você quiser acompanhar comigo. Este governante, este grande homem, o anticristo, pois com sagacidade firmará com muitos um pacto que durará uma semana, mas na metade da semana ele ordenará o fim do sacrifício e das ofertas de manjares, e em uma das principais alas do templo será colocado a abominação, o sacrilégio terrível, a grande abominação até a consumação, o fim que já está decretado para alcançar e exterminar o assolador. Como é que a gente entende essa passagem um tanto misteriosa? Deixa eu tentar fazer sentido. Aparentemente surgirá um grande líder que estabelecerá ordem, paz e prosperidade neste mundo. Os reformadores achavam que era a figura do Papa. Inicialmente este governante se mostrará amigo e defensor de Israel. Este homem, um homem muito articulado. Quem é que não quer paz? Todo mundo quer paz. Ele vai articular uma paz no mundo e ele fará um pacto com Israel de 7 anos. Porém, quebrará este pacto após 3 anos e meio e se revelará como mortal inimigo de Israel. Esse, aspas, oporá e se exaltará acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração. Daniel falando aqui exatamente o que Paulo está dizendo. A ponto dele mesmo se assentar no santuário de Deus, no templo, apresentando-se como se fosse Deus, segundo a Tessalonicenses. Olha como é o que Daniel diz e o que Paulo diz está correlato.
Este grande líder é o homem da iniquidade, o filho da perdição, o perverso, o anticristo. Ele será um homem inteligentíssimo e poderoso para operar milagres. Paulo nos avisa que o aparecimento deste anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias e com todas as artimanhas e engano provenientes da injustiça. Isso deve te colocar em guarda com relação a milagre. Não te impressiona com supostos milagres. Não te impressiona com isso. Lembra que tem um texto em que Jesus disse: Senhor, Senhor, nós não expulsamos demônio no teu nome? Não tem esse texto? Eu sempre achei esse texto muito misterioso. Senhor, nós não operamos milagres, não em nome de Buda, mas em teu nome. Nós não fizemos campanha evangelística, por assim dizer, em teu. Nós não pregamos lá na primeira igreja, nós não celebramos a ceia em teu nome. Isso deve deixar você com muito cuidado quando você vê um sinal espetacular, alguma coisa. Cuidado. Você conhece esse homem? Você sabe como ele trata a esposa dele? Você sabe como que ele lida com a família dele? É isso que identifica um homem de Deus. Você sabe se ele é humilde? Você sabe como ele lida com dinheiro? Dinheiro é um elemento muito importante também para você identificar se ele é um falso ou se ele é um verdadeiro profeta. Eu já tive pessoas que entrevistei aqui no gabinete. Eu me lembro de um casal em particular, que ela disse: pastor, eu fui nessa igreja, aconteceu, a pessoa andou na parede, e o esposo dela disse que de fato aquilo aconteceu. Isso não me impressiona em nada, meus irmãos. Isso não me impressiona em nada. Sinal, milagre, levitação, que a pessoa levita. Cuidado, pois vai haver uma grande quantidade de engano nos últimos dias. Ou seja, de milagre que supostamente é real, só que não é feito através do Espírito Santo. É um outro espírito que está operando. O que causa confusão em nós é que esse outro espírito está operando em nome de Jesus. Isso me deixa muito perplexo, porque normalmente só quem opera no nome de Jesus é quem está com Jesus, é ou não é? Então isso nos deixa muito perplexo. Então, como eu dizia, enquanto que o elemento central da primeira abominação da desolação era a estátua de Zeus no templo, desta feita que virá, será o próprio anticristo, a pessoa do homem iníquo. Vocês notaram que eu tenho me referido muito à nação Israel, o país que foi ressuscitado em 1948, após a sua destruição em 70. Eu não estou me referindo aqui à revolta de Bar Kokhba em 120, porque ela é pequena. A grande destruição em 70. Essa restauração de Israel é profética, como nós lemos, por exemplo, em Deuteronômio 4, 27, Ezequiel 36, 24, etc. Eu reconheço que o relacionamento entre a igreja de Jesus e a nação Israel é complexo e muito controverso. Reconheço isso. Mas eu creio que as palavras de Paulo em 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 12, são mais naturalmente interpretadas quando assumimos que o santo lugar, ou lugar santo, é o templo reconstruído em algum momento à frente. Em Mateus 24, 15, Jesus nos ensina que o sinal estará no santuário, ou no santo lugar. Quando virdes no santo lugar a abominação. No texto que nós lemos em 2 Tessalonicenses, ele fala de se assentar no santuário. O sentido literal aí geralmente se refere ao templo judaico. Em Atos 6:13, por exemplo, ali apresentaram falsas testemunhas que alegavam, aspas, este homem não para de proferir blasfemas contra o santo lugar.
Há outros exemplos, Atos 21, 26, que mostra que o santo lugar é o templo em Jerusalém. Estas evidências me levam a crer que a nação Israel terá uma grande participação nos eventos finais da vinda de Cristo. E o nosso texto, Mateus 24, diz ainda: os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado, não desça para tirar as coisas de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás para apanhar a sua capa. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, orai para que a vossa fuga não suceda no inverno nem no sábado. Nota que no primeiro cumprimento disso aqui, em 70, olha aqui, no primeiro cumprimento dessas palavras em 70, quando da revolta judaica, iniciada por volta de 65, 66, houve interrupções nos ataques de Vespasiano devido à instabilidade política em Roma. Durante essas interrupções das batalhas, muitos dos que creram no que está escrito aqui, dos que estavam na Judeia, fugiram para os montes, conforme diz aqui. Ou seja, os que levaram a sério a mensagem de Jesus abandonaram seus pertences sem retirar, aspas, as coisas de suas casas, sem voltar atrás para apanhar a capa, fecha aspas. Isso aqui foi no primeiro momento de cumprimento da profecia que o Senhor Jesus estabelece. Quando no futuro a abominação da desolação foi instituída, uma brutal perseguição será levada a cabo contra todos que se negarem a adorar o anticristo. Nós lemos nesse contexto, em Romanos 11, que haverá uma grande quantidade de judeus que aceitarão Jesus como Messias. Quando esta abominação acontecer, todos devem fugir para os montes. Quem estiver no eirado, no telhado, não desça. Quem estiver em Jerusalém, não desça para tirar as coisas de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás para apanhar a sua capa. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não suceda no inverno, nem no sábado. O que podemos dizer desse quadro? Como que a gente pode resumir? A restauração de Israel em 1948, a impossibilidade de outro exílio, como foi profetizado em Amós, descarta o primeiro exílio babilônico, e ai daqueles que são amilenistas agora. A restauração do governo judaico de Jerusalém em 67, na Guerra dos 6 Dias, que então dá fim ao período dos gentios, que Jesus diz, até os tempos dos gentios se completarem, que se completaram em 67, Jerusalém será pisada por eles. E a promessa de um futuro grande reavivamento espiritual dos judeus, conforme profetizado por Paulo em Romanos 11, todos esses eventos nos levam a crer em um cumprimento literal da profecia de Jesus com relação ao aparecimento do anticristo no interior do templo reconstruído. Isso aqui não está no meu script, mas eu já vi alguns filmes de que todos os elementos do templo já estão prontos. Inclusive o tipo de gado, o gado vermelho, já estão criando no Texas. Quando virmos essas coisas, saberemos que o retorno do Rei Jesus está próximo. 3 pontos são listados no texto. 3 atitudes: prontidão, desapego e resolução. Prontidão, devemos estar prontos, eu e você. Aspas, não desça para tirar as coisas de sua casa, fecha aspas. Segundo, desapego, devemos estar sem muito apego às coisas deste mundo, aspas, não volte atrás para apanhar a sua capa, fecha aspas. Terceiro, resolução, devemos estar preparados para sofrimento, aspas, ai das grávidas e das que amamentam. Orai para que vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, quando é muito mais fácil de ser detectada.
Então, devemos estar prontos. Quando nós virmos esses sinais se desenhando, saberemos que o Senhor Jesus está às portas de voltar. Eu creio que não pode demorar muito. Veja, se alguém dissesse no ano 300, no ano 500, no ano 1000, nós estamos em 2025, se alguém dissesse que a nação Israel, que está espalhada no mundo inteiro, ia ser uma outra nação, isso é um objeto de piada. Como assim? Hoje a nação já está de volta. Se alguém dissesse que vai haver um templo reconstruído no ano 1200, no ano 1500, quem ia crer nisso? A nação já está e os artefatos estão sendo feitos já no Museu do Templo. Isso é um sinal que a vinda de Cristo se aproxima, está às portas. Vamos estar prontos para recebê-lo em nome de Cristo. Amém.